Olá amigos! Antes do restyling, a versão inicial foi designada FX35. Sob o capô estava um V6 a gasolina de 3,5 litros de aspiração natural, VQ35HR, com uma potência de 307 cavalos-vapor. A modificação FX37 foi equipada com um V6 a gasolina com capacidade de 3,7 litros, VQ37VHR, e potência de 333 cavalos-vapor. O FX50 topo de linha está equipado com um V8 de 5 litros, VK50VE, desenvolvendo 400 cavalos-vapor e 500 metros-newton de torque. VQ37 é baseado em VQ35. No entanto, no 3,7 o curso do pistão é aumentado e é instalado um sistema de formação de mistura sem aceleração VVEL, que funciona segundo um princípio semelhante ao Valvetronic da BMW. O ajuste da composição da mistura é feito por meio de um mecanismo de alteração do curso das válvulas e deslocadores de fase em ambos os eixos. O sistema VVEL também é usado no V8 de 5 litros. Ambos os V6S têm uma vulnerabilidade, juntas de canal de óleo de papel. Com o tempo, eles são espremidos e a pressão no sistema de lubrificação cai. Isso leva ao desgaste prematuro do motor. Por exemplo, os revestimentos podem virar. A partir de 2012, gachetas metálicas começaram a ser utilizadas. Mas mesmo entre as amostras de 2012 a 2013, há exemplos com juntas de papel. Além disso, com o tempo, os parafusos da tampa do canal de óleo ficam soltos. A solução é aplicar selante de rosca. Caso contrário, todos os três motores a gasolina são bastante confiáveis e os casos de reparos sérios são bastante raros. A corrente de distribuição também é muito durável. Mas o radiador de fábrica é vendido após 150 a 200 mil km. Com o tempo, as juntas da tampa da válvula começam a ranho e o óleo aparece nos poços das velas de ignição. Na segunda geração do crossover esportivo, também havia lugar para um motor diesel. A versão FX30D apareceu no mercado em 2010. A unidade de 3 litros com índice V9X é um V6 com turboalimentador na curvatura do bloco. O abastecimento de combustível é fornecido por um sistema de injeção Common Rail com injetores piezoelétricos Bosch. Potência desenvolvida 238 cavalos-vapor. Este é o único motor da paleta que se enquadra numa carga tributária razoável. O V9X é desenvolvido em conjunto pela aliança Renault-Nissan. Ele pode ser encontrado sob o capô do coupé Renault Laguna, do SUV Nissan Pathfinder e da picape Navara. No entanto, o motor Infiniti difere no bloco, virabrequim, coletor de admissão, sistema de injeção, turboalimentador, conversor catalítico, válvula de recirculação dos gases de escape e cárter de óleo. Nenhuma avaria crítica do turbodiesel de 3 litros no Infiniti FX foi identificada ainda. Todos os motores estão emparelhados com uma transmissão automática Jatco RE7R01A de 7 velocidades. A caixa é praticamente indestrutível. Os casos de reparo são isolados. Às vezes, a mudança brusca e nem sempre oportuna torna-se uma preocupação. A doença geralmente é eliminada após a atualização do óleo e do software da caixa. O sistema inteligente de tração integral ATESA ITS distribui o torque em uma proporção de 0 para 100 em favor do eixo traseiro até 50 para 50. Por padrão, o Infiniti FX é acionado pelas rodas traseiras. O sistema de embreagem central ativa é bem conhecido no Nissan Skyline GT Rua. Os elementos de transmissão são bastante duráveis. Após 150 mil km, os blocos silenciosos para montagem da caixa de câmbio traseira são devolvidos. O problema é mais relevante para os amantes da direção dinâmica. A suspensão apresenta braços duplos trapezoidais na dianteira e multilink na traseira. As versões Sport, com índice S foram equipadas com sistema CDC, que controla eletronicamente a rigidez dos amortecedores adaptativos. Além disso, o eixo traseiro recebeu controle RAS ativo, ele gira as rodas traseiras em um ângulo de até 1 grau. Aos 100 a 150 mil km, as juntas esféricas dos braços de controle dianteiros estão desgastadas. Os blocos silenciosos dos braços da suspensão dianteira duram muito mais que os esféricos e, via de regra, não têm tempo de envelhecer, pois o braço é substituído quando as esferas se desgastam. Os blocos silenciosos das alavancas do eixo traseiro duram de 150 a 200 mil km. Os amortecedores dianteiros durarão mais de 100 a 150 mil km e os amortecedores traseiros durarão mais de 150 a 200 mil km. Após 120 a 150 mil km, os rolamentos barulhentos das rodas dianteiras precisam ser substituídos.
Após 150.000 km, a cremalheira da direção pode bater ou vazar. Com a chegada da geada, os proprietários muitas vezes percebem o travamento das fechaduras. Em última análise, as fechaduras devem ser trocadas ou reparadas, trocar o servo-motor. O estofamento de couro do volante e do banco do motorista fica visivelmente desgastado após 100 a 150.000 km. Com a idade, o indicador do nível de combustível começa a mentir. Limpar o sensor de nível nem sempre ajuda. Na maioria das vezes, a unidade de conforto localizada no console central é a culpada por isso. É necessário soldar ou substituir os transistores. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.